Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou abordar o tema raspilhas, mais especificamente para a luteria de cordas friccionadas. Então, quando a gente fala sobre raspilhas, tem algumas dúvidas, principalmente para quem está começando, em relação ao material, a fiação e o formato. E também se é muito utilizado, se eu posso ter outros meios que eu possa usar para ter o mesmo resultado de raspar a madeira. A raspilha é uma ferramenta essencial no processo de construção, onde em várias partes a gente vai ter que usar ela, seja para começar o acabamento ou para ir para a parte de finalizar. Em muitos dos casos também depois a gente passa para a lixa, mas antes dela a gente usa a raspilha. E eu preparei aqui para vocês, eu trouxe por enquanto 3 raspilhas aqui que eu vou comentar sobre elas e aí vou falar sobre o formato, a fiação delas também. Essa primeira raspilha é uma raspilha que eu já tenho ela há um bom tempo, tanto até pela coloração, né, da peça, do metal, já dá para ver. Essa daqui é bem rígida, como dá para ver, diferente dessas outras aqui, elas já são mais flexíveis, né? Mas elas têm uma função muito importante. Em relação à dureza do material, tem algumas características que a gente pode buscar dentro da dureza do aço. E um dos materiais que é mais fácil da gente encontrar por aqui no Brasil é a própria lâmina de serrote. Essa daqui não é uma lâmina de serrote, ela é um pouco mais grossa, mas é um aço muito bom, principalmente de serrotes mais antigos. Então você vai conseguir fazer boas raspilhas. Partindo disso, em relação ao formato das raspilhas, esses dois formatos são um pouco parecidos. É claro que esse daqui ele é mais abaulado, né? Mas eu digo em relação às pontas aqui, esse daqui, né, essa raspilha, ela já é mais plana. Essa daqui, por exemplo, eu uso ela mais para faixas ou superfícies retas, né? Então, quando eu estou aqui com um fundo, com um tampo, onde eu preciso planar ele para fazer um determinado trabalho, eu vou usar essa daqui. Já essa daqui a gente consegue trabalhar tanto pela bombatura interna ou externa, né, por conta aqui das bordas. E agora eu vou mostrar para vocês outros modelos também, outros formatos que eu tenho. Esse aqui são os formatos que eu tenho, nem todos eu uso, eu já comprei com esses formatos aqui, mas vocês podem ter como base. O interessante para você que está começando e vai fazer suas próprias raspilhas é teste os modelos, as formas, né, que fiquem melhor para você e que você melhor se adapte. Você vai ter áreas ali, seja no violino, viola, violoncelo, para baixo, onde tem áreas que, por exemplo, numa voluta, onde o espaço é bem curto e o acesso, né, nas voltas ali da voluta, ele é bem limitado, e áreas maiores como o fundo, como o tampo, ou próprio faixas e contrafaixas. Então, tem formatos diferentes. Então, não é regra que você tem que ter todos esses formatos, faça formas, né, que melhor se adapte ao seu trabalho. Agora, em relação à afiação, vocês podem encontrar raspilhas feitas com um chanfro, aqui igual, pense em um ângulo igual uma faca, né, uma lâmina cortante, funciona também. E depois você pode encontrar que a maioria das raspilhas que vocês vão encontrar, ou mesmo que vocês vão fazer o próprio fio, que ele é um fio que você vai induzir ele a fazer um rebaixo dele, uma rebarba, né? Então, essa rebarba aqui pode ser feita de várias maneiras. Vou colocar aqui para vocês um exemplo, eu até exagerei um pouco na rebarba para vocês entenderem. Seria se você estivesse olhando ela nesse sentido aqui e tem 2 rebarbinhas, uma para cá, uma para cá. Isso daqui é o que vai fazer a raspilha raspar a madeira, né, que é a função dela. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o uso dela. Então, para vocês ouvirem, ó. Eu costumo fazer isso daqui quando eu vou trabalhar com raspilha, como é uma ferramenta que ela exige uma afiação, porém não é a afiação de faca que eu uso, né? Mas ainda assim é uma afiação. Eu sempre confiro se eu tenho essa rebarba aqui, eu faço isso com o tato mesmo, tá?
Bom, aqui eu tenho uma superfície reta, então eu vou usar essa daqui mesmo para vocês conseguirem acompanhar aqui. Ó. Como dá para ver, ela raspou nessa parte aqui, ó, dá até para ver a pó da madeira mesmo, né? E o diferencial da raspilha dentro da construção é que eu consigo usar ela em diferentes ângulos, né? E também a favor ou contra o veio da madeira. Então aqui eu estou falando de veio, não da maresatura, a maresatura está nesse sentido, e o veio da madeira está aqui. Então eu passei a favor e eu consigo passar também contra. Ó. Dessas duas maneiras eu consigo raspar a madeira. E agora, em relação à afiação da raspilha, é o que eu vou falar nesse momento. A afiação da raspilha, não existe uma regra que tem que ser de uma maneira apenas. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço, e existem outras maneiras também de se fazer. Aqui, eu gosto de usar uma lima, essa lima aqui é conhecida como ponta de agulha. Eu vou passar aqui na superfície. De acordo com o que eu vou passando, eu vou vendo aqui se está criando essa rebarba. Isso aqui é bem simples e eu já consigo ter a ferramenta de novo pronta para uso. Porém, nesse caso aqui, como é uma base plana, o que eu gosto de fazer, antes de afiar, eu costumo passar uma base reta com lixa. Por quê? Eu gosto de igualar tudo e aí depois eu faço esse processo aqui. Eu deixo bem no ângulo bem reto e aí depois eu vou passando aqui e vendo se os dois lados estão criando essa rebarba. Eu faço isso em qualquer raspilha. Existe um outro método também de se fazer, que é com o brunidor. Eu não faço porque esse método aqui ele já é bem eficaz para mim, mas também é um método muito bom de se fazer, que ele consiste em você usar, obviamente, o brunidor, né? Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que é uma chave de fenda, né? E basicamente você vai fazer esse movimento aqui, é um movimento como se fosse um movimento de um 8, né? Você vai passando aqui, você vai meio que retificando aqui a base aqui, né, a lateral, e depois você pode passar aqui também, né? E aí você vai torcendo aqui o fio para fazer uma rebarba, né? Bom, trouxe esse exemplo para vocês porque se vocês procurarem a questão de afiação de raspilha, pode ser que apareça também o brunidor. Mas aí você vai pensar, nossa, eu não tenho agora como comprar uma ferramenta dessa, um brunidor. Tá também, se você quiser experimentar com uma chave dessa daqui, mas lembrando que tem também a questão da diferença de dureza do aço, tem que ser um aço liso também, para não ter imperfeições. Enfim, tem essa série de fatores. Mas aqui já dá para vocês fazer já com a própria lima, né? E no caso de um material mais grosso também, como essa outra raspilha aqui, eu particularmente fazia no esmeril, eu ia passando no esmeril aqui, não afiando igual uma lâmina de faca, mas eu ia passando ela aqui e já criava essa rebarba também, tá? Então, mostrei para vocês o exemplo dessa daqui, ó. Eu consigo passar em vários ângulos, né? Ó. E agora tem essa outra aqui também. Eu não vou passar essa aqui, porque é uma superfície que já está reta, mas eu vou deixar para vocês um exemplo aqui dessa outra raspilha. Eu estava utilizando ela em um fundo de violino, vocês vão ver o uso dela. Então, em relação ao material, não necessariamente precisa ser um material duro, um material flexível, ele já funciona. E também faça teste com diferentes tipos de materiais, qual você vai se adaptar melhor, tá bom? Bem, a dica desse vídeo ela é bem simples para descomplicar um pouco o assunto de raspilhas, porque quando a gente está começando, geralmente a gente vai procurar muitas informações e às vezes quando a gente consegue muitas informações acaba mais
confundindo do que ajudando, né, nesse processo. Então, pense nessas coisas. Ache um material que você consiga fazer testes, faça o teste de formato, o qual você vai se adaptar melhor, depois faça com lima, né? Se for uma raspilha reta, você vai retificar a base dela primeiro, depois você faz, né, passa a lima aqui, você vai criando rebarbas, aí você já vai conseguir raspar, e é muito importante isso no processo. Tanto no processo quando a gente está saindo de esculpir com a goiva, depois mini planas, e a gente vai começando a sair do processo bruto, para começar a ir para a parte fina, né, parte de acabamento. A raspilha ela é essencial no processo de construção.